Olá, bom dia. Eu quero falar com você sobre o plano da salvação. Hoje eu vou estar lendo João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus estava querendo falar aqui? Se a gente for parar para analisar, ele falou isso, ele disse que ele venceu o mundo. Só que aí você vai pegar, ele foi crucificado. Será que ele realmente venceu o mundo? Ele foi julgado injustamente, foi traído, foi negado. Como ele venceu o mundo? E aí a gente começa a não olhar as coisas com os olhos físicos, e sim com os olhos espirituais. Essa é a questão que Jesus está falando em Mateus 16, em João 16. Qual é o plano da salvação? Como eu disse no vídeo anterior, Deus, ele planejou nos salvar da morte, do juízo e do pecado. Da morte, o que? Da morte eterna e também da morte física. Mas isso é uma etapa posterior. E nós não precisaremos mais ter medo daquilo que é natural. Então, numa situação dessa, por exemplo, do coronavírus, eu gravei um vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também vai passar aqui no YouTube, vou botar ele como indicação. Eu gravei um vídeo no início desse ano falando das minhas expectativas a respeito de 2020, porque eu virei o ano com uma sensação de que 2020 ia ser um ano muito difícil, ainda mais difícil do que foi 2018, do que foi 2019. A gente tem brincado, né, quando termina os últimos anos. A gente tem brincado assim, já deu esse ano, ai meu Deus, tomara que venha logo 2019, vai ser bom em nome de Jesus, não sei o quê. Mas a gente vê que cada ano que passa é uma coisa nova. Eu, na minha idade, dentro do período que eu tenho, eu não me lembro de ter vivido uma situação como a gente está vivendo hoje. Talvez outras pessoas tenham vivido. Quem passou pela guerra ainda está vivo, eu não sei. Quem enfrentou a ditadura ainda está vivo, não sei. Aqueles descendentes de judeus que passaram pelo Holocausto. Tudo isso são coisas terríveis, pré-anunciadas por Jesus. Aí você vai falar, poxa, mas Jesus planejou isso? Como que é isso? Não. A decadência humana é como se Deus, ele tivesse... É como se, não, ele tem. Deus, ele tem a visão do todo, de todas as épocas, de todos os caminhos, de todas as consequências. E ele nos apresenta o bem e o mal e diz, escolhe, escolhe. Ele falou isso para Israel no início. Jesus mesmo falou, antes da sua morte, ele olhou para o templo, para a cidade de Jerusalém, e ele disse, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria abrigar você, cuidar de você como uma galinha cuida dos seus pintinhos, proteger debaixo das minhas asas, mas você não quis. Eu acho essa passagem muito icônica, muito triste, porque ali ele tá falando, eu tô aqui, eu vim, foi para salvar você, fui para ser o seu rei, eu sou o seu Messias, mas você não quis. E é o que ele fala depois, deixo agora a sua casa desolada. E aí vem o prenúncio de todas as coisas. Na verdade, o homem escolheu se afastar de Deus. E Deus, ele sabe que o homem, ele tende à guerra, tende ao mal. Ele sabe que há a força do mal espiritual que se aproveita do mal do homem, né? Porque eu sou o mal quando eu me afasto de Deus. E aí o mal espiritual, o diabo,
ele se aproveita disso e pode fazer morada em mim e me usar para fins escuros, para o fim que ele quer, que é matar, roubar e destruir. Enquanto Jesus veio para dar vida, o império das trevas ele quer roubar, matar e destruir. Então, se você se afasta de Deus, ele vai tentar, o império do mal vai tentar de alguma forma trazer você para os planos dele. E o que a gente está vivendo hoje é uma consequência disso, das escolhas do homem. Aí você fala, pô, mas eu sou boazinha, eu dou esmola, eu faço ação social, eu não vou à igreja, eu não gosto desse negócio de Bíblia, porque isso é coisa inventada. Mas eu sou legal. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, que você deve conhecer bem, ele disse, todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Se não fosse assim, Jesus não teria precisado morrer por todos. Ele morreria só por algumas pessoas pecadoras e maus. Mas ele morreu por todos, porque todos nós somos maus. Para Deus não existe pecadinho, nem pecadão. A diferença é que quando nós entendemos quem nós somos, que somos pó, que somos dependentes de Deus, que fomos criados para a glória de Deus, que sem Deus nada nós somos. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, nem por você, nem por ninguém. Quando a gente entende que a nossa esmola ali é só um paliativo, que a nossa ação está salvando a pessoa da fome, mas não está salvando a pessoa da morte, do pecado e do juízo, que não vai mudar o curso da história. Quando você entende isso, que há forças espirituais atuando e você precisa se unir ao lado certo, e aí você se arrepende dos seus maus caminhos, busca a face do Senhor, e na escolha entre o mal e o bem, você escolhe o bem. Você escolhe a bênção, escolhe estar perto de Jesus, escolhe conhecê-lo, escolhe viver a vida abundante dele aqui na terra, sendo luz para os outros. Aí sim, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Quando você faz a oração, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu te recebo na minha vida, faz da minha vida, do meu ser a sua casa, a sua igreja. Quero conhecer, eu sei que eu não sou nada, eu sou humilde, eu não sou bom, eu sou mau. Muda o mal que é em mim, me ajuda, me perdoa, me ajuda a amar de verdade o meu próximo, os meus familiares, aquelas pessoas que moram do meu lado, que moram na minha casa. Me dá sabedoria e amor, me perdoa. Quando a gente entende isso, ele vem, atende o nosso pedido, faz morada. E aí a gente é justificado. Aí, apesar de nós sermos, pela lei do pecado, maus, pela lei do Espírito e da vida de Cristo, a gente passa a ser bons. Porque quando Deus olha pra gente, Deus não vê mais o nosso pecado, ele vê o sangue de Jesus que nos lavou. E assim nós somos justificados. Aquele símbolo lá de Israel, quando lá no Egito teve a praga dos primogênitos e passaram o sangue do cordeiro nas portas, no braço das portas, é o símbolo de Jesus. Nós fomos libertos. A libertação de Israel, por isso que se comemora a Páscoa, e Jesus foi morto na Páscoa, porque foi exatamente a figura do sacrifício de Jesus. E você vê o anjo da morte ceifou todos os primogênitos. E quem é Jesus? O primogênito. E ele venceu o mundo de que forma? Quando ele morreu, ele foi no reino das trevas e arrancou do diabo todo o poder que o diabo poderia ter sobre nós. Todo o poder que o diabo poderia ter sobre nós foi arrancado. Ele tomou a chave do inferno, da morte. Ou seja, ele estava falando ali, eu sou o Senhor, eu venci. Então vencer o mundo é você vencer o mal que é dentro de você, primeiramente. E segundo, é você olhar as coisas com olhos espirituais. Você não vencer o mundo não é simplesmente você vencer na vida.
é você vencer toda e qualquer dificuldade pelo poder do nome de Jesus. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Volte a pensar naquilo que é essencial. Mas muitas interações na janela. Eu moro em apartamento, eu tenho visto todo dia algum tipo de interação. E eu vejo, nossa, e as pessoas antes tinham essa liberdade? Será que elas estavam interagindo ou estavam no celular? A gente está vivendo um tempo de muito distanciamento social, mesmo a gente estando com as pessoas. E é uma coisa que eu sempre critiquei. Quem me conhece sabe que eu critico, eu não suporto. Eu uso muito a internet, mas se eu vou sentar e almoçar com você, eu não vou querer saber do celular. Me dá nervoso. Se alguém começa a mexer no celular e tá comigo, eu paro de falar e espero a pessoa parar de mexer no celular. Me sinto terrível, me sinto assim um lixo. Mas eu detesto, sabe? Eu respondo mensagens, eu trato as pessoas na rede social assim como eu gostaria de tratá-las e que elas me tratassem face a face. E hoje, agora, a gente está num tempo de lançar a mão da rede social. Mas, quando isso acabar, quando essa fase acabar, nós precisamos resgatar o contato físico, resgatar o culto doméstico. As igrejas aí estão, não pode templo. Gente, vão sobreviver tempos piores, que a gente vai precisar se adaptar e fazer nossas reuniões em lugares, às vezes, inóspitos. E se a igreja começa na sua casa, começa no seu íntimo, no seu secreto. Ser cristão dentro da igreja é muito fácil, né? Às 21 horas eu vou estar lançando um cover, eu botei esse como meta, minha voz está um lixo, eu tô tossindo. É alergia, tá, gente? O tempo vira, a alergia me pega. Mas eu vou estar cantando às 21 horas, só você olhar aqui no Instagram também que vou estar lançando. Fiquem com Deus, um beijo. Lembrando, tudo vai ficar bem. Ele vem.